os precursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, algumas semanas atrás a gente viu alguns relatos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até mesmo um dos dias o Sheikh Wafi falou aqui sobre algum dos seus companheiros, algumas virtudes deles, de alguns dos seus companheiros, né? E hoje, inshallah, a gente vai ver um pouco mais de detalhes a respeito de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje a gente vai ver um pouco mais de detalhes a respeito de um dos companheiros nobres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi citado numa dessas aulas. O nome desse companheiro é Bilal al-Habashi, ou Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Bilal, filho do Rabah, inshallah. Mas antes disso, é bom a gente falar um pouco sobre a virtude que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam têm. Allah subhanahu wa ta'ala falou no Alcorão que Allah está satisfeito com eles e eles estarão satisfeitos com Allah subhanahu wa ta'ala. Isso em árabe é radiyallahu anhu, ou seja, que Allah esteja satisfeito com ele, ou radiyallahu anhum, que Allah esteja satisfeito com eles. Por isso faz parte da nossa educação, quando a gente cita o nome de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente fala que Allah esteja satisfeito com ele, ou radiyallahu anhu, ou no caso das mulheres, que Allah esteja satisfeito com ela, ou radiyallahu anha. Tá? Então a gente inicia falando a respeito da vida de Bilal, radiyallahu anhu, uma pessoa conhecida, como nós até citamos aqui, que esse companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve a virtude de fazer o chamado para a oração e ser, na verdade, a primeira pessoa que fazia o chamado para a oração no Islã. Subhanallah, essa é a virtude que ele é uma das maiores virtudes que ele é conhecido na história da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas a história dele começa até mesmo antes da revelação chegar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui vocês já ouviram falar da surata do elefante no Alcorão, né? Surat al-Fil. A história dele começa na Surat al-Fil, ou no ano do elefante, o ano que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Por que a gente fala a respeito disso? Tinha um rei que ele desejava que a peregrinação fosse feita para o Iêmen. O rei Abraha, ele desejava que a peregrinação fosse feita para lá e não para Meca, não para Kaaba. Então ele organizou um exército, e nesse exército é conhecido que tinha elefantes, né, para destruir a Kaaba. Porém, no meio do caminho, Allah subhanahu wa ta'ala não permitiu que isso acontecesse. E o que isso tem a ver com Bilal? A mãe de Bilal estava dentre as escravizadas desse rei, e por isso ela foi levada no caminho até Meca. Só que como essa missão não teve sucesso, alguns dos escravizados ficaram em Meca, né? E dentre esses escravizados estava a mãe de Bilal, radiyallahu anhu. E, subhanallah, a história de Bilal, ela termina com a surata do socorro. A surata que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu que a religião ela iria se espalhar, muitas pessoas iriam entrar na religião, a religião seria vitoriosa, né? E por isso a gente deveria louvar Allah subhanahu wa ta'ala e se arrepender, pedir o perdão para ele, por certo que ele é o remissório. E a gente vai falar disso até no final da história, inshallah. A mãe de Bilal, ela casou com Rabah, que é o pai de Bilal. Ela era da Abissínia e o pai dele era dos árabes escravizados. Né? Aí é relatado que Bilal, radiyallahu anhu,
nasceu desse casamento, e ele nasceu aproximadamente 10 anos depois desse ano do elefante, ou seja, depois do ano em que esse exército tentou atacar a Kaaba, e depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter nascido nesse ano, ele nasceu 10 anos depois. Um pouco sobre a característica da aparência de Bilal, é relatado que ele era negro, muito escuro, era uma pessoa bonita, de pele bonita. O cabelo dele era um cabelo grande, um cabelo volumoso. E, subhanallah, ele era, claro, nasceu numa família escravizada, por isso ele já nasceu nessa situação e cresceu nessa situação de escravizado. E as pessoas, elas tinham o costume de insultar ele, dizendo, ó filho de uma negra. Até tem a história de Abu Dhar, radiyallahu anhu, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que insultou a ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele corrigiu Abu Dhar. Claro que Bilal não guardou nada no coração dele e perdoou Abu Dhar, radiyallahu anhu. Então as pessoas tinham esse costume de insultar ele, e antes dele se tornar muçulmano, antes dele abraçar o Islã, Bilal, ele percebeu que a forma dele ser respeitado, principalmente pelo mestre dele, pelo dono dele, antigo dono dele, Umayya, era ele fazendo um bom serviço, ou seja, sendo um bom escravizado. Dessa forma ele seria mais respeitado, e por isso ele se tornou um dos escravos mais preferidos desse Umayya, subhanallah. Por isso que ele era dos favoritos. A da'wa, a divulgação do Islã que chegou em Bilal, radiyallahu anhu, não foi diretamente através da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele mesmo ouviu da boca de Umayya falando mal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aí ele começou a escutar aquilo, ouvir aquilo do próprio mestre dele, inimigo do Islã, e ele assim, subhanallah, aceitou o Islã. Aceitou de que Deus, Altíssimo e Exaltado sejas, ele era único, né? E das palavras que é mais conhecida que nós aprendemos através da boca de Bilal é ahadun ahad, único, único. É que nós citamos isso antes. É relatado que ele estava dentre as 7 pessoas que aceitou o Islã. As primeiras 7 pessoas que aceitou o Islã estava Bilal, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dentre essas pessoas que aceitaram o Islã no início, ele dava mais honra para essas pessoas, que essas pessoas, elas aceitaram o Islã sabendo que iriam sofrer e sem ter, humanamente pensando, racionalmente pensando, sem ter perspectiva de crescimento. Imaginemos as pessoas adorando um ídolo por dia, 300 e poucos ídolos que tinham na Kaaba, as pessoas adorando esses ídolos, e chega Muhammad falando, olha, Deus é único, Deus é único. Quem acreditaria que o Islã alcançaria todo essa expansão que alcançou hoje em dia? Isso trouxe mais dignidade para Bilal, radiyallahu anhu, que trouxe mais honra para Bilal, radiyallahu anhu, a mensagem do monoteísmo, a mensagem do Tawhid, subhanallah. E essa mensagem do Tawhid, quando Bilal, ele está dentre as pessoas, além de ter aceitado o Islã, ele declarou que era muçulmano. E quando ele declarou que era muçulmano, assim como Khabbab, dos amigos dele que também era escravizado, ele sofreu algumas consequências. Então, esse Umayya, ele começou a torturar o Bilal, como foi citado em semanas passadas. Ele deitava ele, imaginemos o sol escaldante em Meca, um sol muito quente no deserto, um lugar com areia, pedras, né? E ele deitava Bilal e colocava pedra muito grande sobre Bilal. E por conta de Bilal ele ser uma pessoa obediente ao seu dono, o que ele fazia? Ele falava, Ya Bilal, fala só Allat wal Uzza, ou seja, fala só o nome desses ídolos, não precisa você adorar ele, fala só o nome desses ídolos e tá o suficiente para você sair dessa situação. E o que ele falava? Ahadun ahad, ahadun ahad. Ele ficava só falando único, 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 Deus é único. Ou seja, o significado disso, Deus é único. Não vou falar nada disso. E o sofrimento só aumentava, subhanallah. E Bilal, ele sempre afirmando a unicidade de Deus Altíssimo e Exaltado sejas. Ele saboreou a fé através dessas palavras, dizendo único, Deus é único. E o sofrimento aumentando para ele. E o Umayya, ele queria deixar Bilal como um exemplo para as outras pessoas que aceitassem o Islã.
Ou seja, essa pessoa que está sofrendo, se vocês aceitarem o Islã, principalmente as pessoas igual Bilal, que não tem nenhum tipo de refúgio, não tem nenhum tipo de linhagem familiar, né? Não tem uma posição entre as pessoas, vocês vão sofrer bastante. Porém, o sofrimento foi de Umayya, né? Foi um sofrimento interno dele, e ele, subhanallah, aguentou até o final. Depois disso, ele viu que não adiantaria. E Abu Bakr, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chegava em Umayya e falava para ele: livre esse escravo, ou seja, venda ele para mim, vamos negociar a liberdade dele. E ele não negociava, ele queria que Bilal perdesse essa luta com ele, essa luta psicológica com ele, subhanallah. Mas ele resistiu até o final. Ele pegou Bilal, levou até a terra do Taif e falou para as pessoas, amarrou ele e falou para as pessoas: agridam ele da forma que vocês quiserem. E Bilal continuava dizendo: ahadun ahad, ahadun ahad. Depois ele arrastou ele naquele sol escaldante e Bilal continuava dizendo: ahadun ahad, ahadun ahad, único, Deus é único, Deus é único. E aí, subhanallah, até o momento em que a negociação entre Abu Bakr e Umayya, ela, subhanallah, avançou, e os dois começaram, não teve nenhum tipo de negociação. Quando ele falou Umayya, ele libertou Bilal por 10 uqiyas, que é das moedas da época, e era uma moeda mais elevada do que o dinar na época. E aí, subhanallah, quando ele foi liberto por Abu Bakr, radiyallahu anhu, ele falou: wallahi, se tivesse me dado só uma moeda, eu teria libertado. E Abu Bakr falou que se você tivesse oferecido 100 moedas ou até mais que isso, eu daria por Bilal, radiyallahu anhu, subhanallah. Ou seja, o valor dele é muito maior do que esse preço. É muito maior do que tudo isso. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala falou na surata da noite que a recompensa de Abu Bakr, radiyallahu anhu, seria de Deus Altíssimo e Exaltado sejas, e ninguém poderia dar a recompensa para Abu Bakr quando ele tinha o costume de libertar esses escravos, subhanallah. E aí ele foi introduzido na nação dos muçulmanos com essa palavra ahadun ahad, e os muçulmanos acolheram ele, deram dignidade para ele, e Abu Bakr começou a ter dignidade. Até um tempo que Omar, radiyallahu anhu, ele perguntou para Abu Bakr: por que você dizia só essa palavra, ahadun ahad? Por que você só dizia único, único, único? Bilal, ele falava o quê? Radiyallahu anhu, ele dizia: essa é a única palavra que eu sabia. Se eu soubesse mais características de Deus, se eu soubesse mais atributos de Deus, eu diria essas palavras. Mas firmou no coração dele a mensagem do monoteísmo, e isso fez com que Bilal, radiyallahu anhu, firmasse isso e dissesse só isso, e isso foi o suficiente para que ele tivesse essa resistência pela causa de Deus Altíssimo e Exaltado seja, colocando a sua vida em risco e assim conseguindo a liberdade dele. Alhamdulillah. Dentre as virtudes de Bilal, ele era das grandes pessoas que estava junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todas as batalhas. Além disso, ele, radiyallahu anhu, sempre estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas jornadas, nas viagens. E aí sabemos a respeito da história do Adhan, que ele foi o primeiro muadhin, a primeira pessoa a chamar o chamado para a oração. Mas como que começa essa história? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começou a ficar preocupado e saber como que ele como que faria o chamado, chamaria as pessoas para a oração. Até que Abdullah ibn Zayd, radiyallahu anhu, ele foi para casa quando estava em Medina, e tentando esclarecer isso, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que Abdullah ibn Zayd sonhasse com essa situação. Ele relata que ele sonhou com uma pessoa com vestimentas verdes. No sonho dele estava com um sino na mão. Aí ele começou a negociar com essa pessoa, falou: vende esse sino para mim. Aí ele falou: mas para que você quer esse sino? Para chamar as pessoas para a oração. Aí ele falou: você quer que eu ensino para você algo melhor que isso? Aí nesse momento ele ensinou as palavras do Adhan: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah,
Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala as-salah, Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Qad qamati as-salah, Qad qamati as-salah. Desculpa, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. E depois ensinou o Iqama também, que é o chamado menor antes da oração, que é o Qad qamati as-salah. E aí, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zayd radiyallahu anhu, ele foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatou esse sonho. Logo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: vá, ensine essas palavras para Bilal, para que ele faça o chamado da oração para nós. Depois veio Omar e relatou o mesmo sonho, que Allah subhanahu wa ta'ala deu essa dádiva para esses dois companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Bilal foi o primeiro muadlin e fez o chamado para a oração para os muçulmanos. Alhamdulillah. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha o costume de dizer: quem disser essas palavras, com a certeza vai entrar no paraíso, dakhala al-jannah. Imaginemos Bilal radiyallahu anhu, que ele dizia Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Antes mesmo de ter aprendido o chamado para a oração, ele dizia que Deus era único. E todos os dias ele dizia Ashhadu an la ilaha illallah, testemunho que não há divindade além de Allah. Quanta certeza que tinha no coração de Bilal a respeito dessas palavras, subhanallah. Então, algo para a gente aprender quando a gente faz o chamado para a oração. É bom a gente aprender a fazer o chamado para a oração e ter certeza nessas palavras, para que a gente tenha essa dádiva do profeta Muhammad, essas boas novas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do que entrar no paraíso quando a gente faz o chamado para oração. Alhamdulillah. Então, Bilal radiyallahu anhu, a respeito de Badr, a respeito da batalha de Badr, a gente tem uma história bonita a respeito disso, que, subhanallah, Umayya, antes do Islã, ou antes de ser liberto, antes de Bilal ser liberto, melhor dizendo, ele era o mestre de Bilal. Tem um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o nome dele era Abdurrahman bin Auf, as pessoas nobres, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ele tinha um contrato com Umayya, até mesmo depois do Islã. Na batalha de Badr, Bilal com certeza queria a retaliação, queria se vingar de Umayya. Ele não queria ir para a batalha, ele não era desse povo de luta, mas ele ficou com vergonha e foi para a batalha. Quando ele chegou na batalha, Abdurrahman bin Auf, ele capturou Umayya, mas não matou por conta do contrato que eles tinham. Os árabes, principalmente depois do Islã, eles tinham palavra eles cumpriam com as palavras deles. E aí imaginemos, os muçulmanos, eles cercaram Abdurrahman bin Auf juntamente com Umayya. Dentre esses muçulmanos, Bilal, querendo matar Umayya. Abdurrahman bin Auf, ele fala que Allah tem a misericórdia de Bilal. Porque o quê? Porque os muçulmanos que estavam ao redor dele machucaram o pé dele com as espadas deles. Subhanallah. Depois Bilal, nessa batalha, ele matou Umayya, retalhando tudo o que foi feito anteriormente com ele no campo de batalha. Subhanallah. E uma das coisas que a gente tem como lição também a respeito disso é de que Abdurrahman bin Auf, ele era uma pessoa muito rica. Muito rica. Se transformar ou se trouxessem a riqueza dele para os dias atuais, a riqueza dele o tornaria bilionário, de tão rico que ele era. Mesmo assim, ele aceitou que Bilal, depois de algum tempo, ele se casasse com a filha dele, com a irmã dele, Hala, subhanallah. Então, no Islã, como a gente aprendeu até mesmo na khutbah, a honra, ela vem através do quê? Através da nossa piedade. E aí a gente finaliza agora, vai para os finalmente a respeito dessa história, para a gente entrar na reflexão, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebe a revelação a respeito da abertura de Meca, da conquista de Meca. E a respeito da conquista de Meca, nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juntamente com seus companheiros, eles entram em paz. Bilal, radiyallahu anhu, ele tem a honra de entrar na Kaaba e tirar todos os ídolos e quebrar os ídolos que estavam na Kaaba, e começa a purificar aquele lugar. E as pessoas começam a perguntar quem vai fazer o adhan, quem vai fazer o chamado para a oração. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mesma terra onde Bilal era humilhado pelo seu
dono era humilhado pelas pessoas, que as pessoas costumavam falar, ó filho de uma escrava, ele que sofreu bastante naquela terra, Deus Altíssimo e Exaltado sejas, Allah Subhanahu wa Ta'ala dá a honra para ele de subir no topo da casa mais sagrada dessa terra e pronunciar as palavras de sucesso. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. E aquele ahadun ahad que ele costumava dizer quando estava sofrendo, ele começava a dizer ashhadu an la ilaha illallah. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. E as pessoas, alguns dos nossos novos muçulmanos que não tinham, os muçulmanos nesse dia com certeza eram bastantes, aqueles que eram inimigos do Islã, até dos grandes inimigos, Abu Sufyan, radiyallahu anhu, eles aceitaram o Islã. Então, muitas pessoas aceitaram o Islã e não entenderam. É igual a gente, quando a gente faz a shahada, a gente não entende a crença, ou não entende a religião por completo, logo no início ali. E as pessoas começaram a indagar, um escravo, uma pessoa baixa na sociedade, vai subir na Kaaba para fazer o chamado para a oração. E aí, dentre as explicações do versículo da Surah Al-Hujurat, ó seres humanos, vocês foram criados entre homens e mulheres para que vocês, e povos e tribos, para que vocês convivam uns com os outros, e o melhor dentre vós é aquele que é mais temente. Ibn Jawzi, ele fala, rahimahullah, que esse versículo foi revelado nesse dia. Então, a honra de Bilal foi por conta do quê? Por conta da sua virtude em fazer, em praticar o Islã juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma coisa bonita que a gente aprende, que a honra vem através da piedade perante Deus Altíssimo e Exaltado sejas. Falando a respeito disso, no finalmente agora mesmo, a gente aprende que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles tinham um amor incondicional pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos o amor de Bilal. Quando ele ia fazer o chamado para a oração, ele costumava dizer as-salah ya Rasulullah, a oração ao mensageiro de Allah, tipo pedindo a permissão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava dizer, traga-nos o conforto, ya Bilal. Aí ele ia fazer o chamado para a oração e dizia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, e vinha quem rezar na frente dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem a falecer, os muçulmanos eles ficavam, alguns ficaram perdidos, até Omar, que entendia o Alcorão com facilidade, que tinha facilidade para entender o lícito do ilícito, ele falou, quem está falando que Muhammad morreu? Eu vou cortar a cabeça dessa pessoa. Subhanallah, de tão forte que ele era. E aí Bilal, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem a falecer, ele não tinha mais capacidade de fazer o adhan em Medina, porque era um amor incondicional que ele tinha pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando ele ia fazer o chamado para a oração, ele começava a chorar quando ele dizia ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Então não tinha mais como ele fazer aquilo. Abu Bakr, radiyallahu anhu, ele era o khalifa da época. Ele pediu licença para Abu Bakr para se mudar de Medina, porque ele não tinha mais capacidade de fazer o adhan. Aí ele saiu de Medina, foi para a região do Sham. E aí, subhanallah, na região do Sham ele conseguiu viver normal. É relatado que ele vivia no Sham, mas no governo de Omar, como a gente sabe, Omar ele conquistou Jerusalém. E aí Bilal, ele foi até a terra de Jerusalém. E quando ele chega até lá, na mesquita, a terceira mesquita mais sagrada para nós muçulmanos, ele faz o chamado para a oração. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com saudade do adhan de Bilal, começavam a chorar ao redor do chamado da oração de Bilal, radiyallahu anhu, subhanallah. Então eles tinham um amor incondicional pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A respeito da morte de Bilal, radiyallahu anhu, é relatado que ele faleceu em uma pandemia, assim como Mu'adh e outros companheiros, que na época teve uma pandemia que matou muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Bilal, ele faleceu nessa situação também. E que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia dele e de todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.